Sou o irmão Mesle, sou testemunha de Jeová desde 1985, ano em que, aos 18 anos, tomei a decisão de me batizar e pertencer à religião que minha mãe me ensinou. Meu pai, que era engenheiro agrônomo e diretor de uma escola de engenharia, me deu uma formação científica. Achei-se interessante buscar inspiração nessas duas fontes para traçar meu próprio caminho. Então, fiz longos estudos universitários, estudos universitários bastante longos que me permitem ser professor atualmente. Apesar de haver uma pressão social, isso é certo entre as testemunhas de Jeová, para não fazer longos estudos. Então, eu realmente não sofri essa pressão, ela estava latente, mas digamos que como minha mãe frequentava um pouco à distância a congregação das testemunhas de Jeová, eu não senti muito, não fui muito incomodado por isso. Então, a doutrina das testemunhas de Jeová me agradava por dois pontos principais, ou seja, primeiramente, eram pessoas que recusavam, tanto na doutrina quanto na prática, fazer a guerra, matar o próximo. Então, isso era algo que, eu também sentia, então eu concordava totalmente, e para mim, só essa religião ia tão a fundo nessas questões, e, por outro lado, era a única religião para mim que identificava o verdadeiro Deus como sendo Jeová, o nome dele que aparece na Bíblia hebraica. Recusei-me a fazer o serviço militar e fui condenado a 12 meses de prisão. Esse evento é muito importante porque, por um lado, tenho orgulho dele e, por outro, não segui simplesmente minha religião nessa circunstância. Fiz uma escolha consciente, uma escolha própria, lendo, por exemplo, o Código Nacional do Serviço Militar. E minha posição foi firme, pessoal, e não me afastei dessa posição ao longo da minha vida. É uma lei fácil de entender, o fato de não querer matar o próximo e, portanto, quando se faz guerra, inevitavelmente, corre-se o risco de matar outras pessoas. É uma lei que eu sinto dentro de mim, chamamos isso de uma lei natural, e é um episódio muito importante da minha vida que teve grande influência na minha tomada de posição durante a crise da Covid. Enquanto minha vida esteve em conformidade com os preceitos dessa religião, pode-se dizer que minha vida foi agradável. Consegui encontrar um cônjuge fiel, tive 2 filhos que também puderam se realizar em suas vidas pessoais e familiares. Minha mãe viveu o ano de 1975 como testemunha de Jeová. Ela pôde me contar o que aconteceu e, com o tempo, as profecias sobre o fim do mundo se tornaram para mim uma espécie de música de fundo que não tinha realmente uma concretização. Tornei-me assistente aos 22 anos, ancião aos 30, e sentia que as testemunhas de Jeová precisavam de anciãos capazes de pensar por si mesmos e de raciocinar a partir dos princípios bíblicos. Infelizmente, encontrei poucos assim e vi pouco a pouco a vontade do corpo governante preferir anciãos robôs, principalmente capazes de obedecer. A partir de 2010, os anciãos já não eram mais capazes de tomar decisões por si mesmos. Por exemplo, era preciso escrever para a filial para saber se tínhamos permissão para usar um software, se podíamos fazer uma transferência bancária, se podíamos trocar uma lâmpada no salão do reino, etc. A cada visita do superintendente de circuito, o pequeno discurso da primeira parte das reuniões de anciãos era um estudo interessante dos princípios bíblicos, geralmente baseado nas palavras de Jesus. Mas a segunda parte parecia uma aplicação farisaica da lei, onde cada ancião havia completamente esquecido o exemplo de Jesus. Lembro-me bem da minha última reunião de anciãos em setembro de 2022 com o superintendente de circuito. Ele enunciou um princípio na primeira parte e eu pensei, ótimo, ele disse que as regras vão contra a unidade, então parem de criar regras, pronto, inspirem-se em Jesus e em seu exemplo. Muito bem. Vem a segunda parte, então, a segunda parte de uma reunião com o superintendente de circuito é quando os anciãos conversam e tentam administrar bem a sua congregação, a congregação das testemunhas de Jeová. Ele seguiu uma regra completamente absurda que impedia as testemunhas de Jeová de pregar, ou seja, de cumprir sua missão, de anunciar as boas novas em determinado território. Os anciãos tinham escrito para a filial, que simplesmente respondeu não, sem realmente saber, porque obviamente eles não estão no local. E eu me lembro de ter feito essa observação para ele. Você vê, há pouco
Você nos falou sobre não criar regras que vão contra os princípios cristãos, e agora você está aplicando uma regra absurda que nos impede até mesmo de cumprir nossa missão como testemunhas de Jeová. Ouvíamos ao nosso redor as testemunhas que, como um refrão, diziam sempre: ainda bem que o fim está próximo. Mas no fundo sabíamos que o fim, para cada um de nós, era o fim da nossa própria vida quando morrêssemos. Assim, as doutrinas foram se tornando cada vez mais secundárias e passamos a conviver em um grupo de pessoas que nos proporcionava sociabilidade, algo muito útil, especialmente quando se tem filhos. A maioria das testemunhas de Jeová são honestas e seguem normas morais, o que faz delas boas companhias. Isso explica por que alguns, como eu, podem permanecer por muito tempo nessa religião sem perceber o que ela realmente é. Quando chegou a pandemia de Covid-19, tudo correu bem no início. Eu tinha sofrido muito entre os anos 2000 e 2010 porque, na minha opinião, o corpo governante era anti-tecnologia. Por causa da minha profissão, eu era, na verdade, tecnófilo. E eu me lembro até do título daquela Despertai: A tecnologia, um bem ou um mal? Eu pensei, mas como é possível reduzir a tecnologia, ou seja, as realizações humanas, apenas a essa questão: isso é bom ou é mal? Eu cheguei até a escrever para a filial dizendo: olha, já chega dessa demonização da tecnologia. Nós queremos usá-la para o bem e queremos simplesmente usá-la. E ela me respondeu que em breve haveria um novo site. Ela ficou feliz em dizer que haveria um novo site. Acho que estávamos nos anos 2010 e ele iria ser lançado em 2013, acredito, ou talvez até um pouco antes, o site jw.org. Então, em 2020, quando a mídia e os políticos começaram a falar sobre a vacina, eu não fiquei muito preocupado. Eu pensei, não, eles não vão impor isso para todo mundo. E também para nós, na nossa religião, não muito também. Bom, é preciso dizer que venho de uma família que não se vacina desde o meu avô. Quando meu avô vacinou minha mãe contra a varíola, ela ficou doente e teve sequelas para o resto da vida. Então, meu avô, que era pragmático e inteligente, entendeu imediatamente que não deveria continuar, mesmo que o Estado impusesse uma vacinação obrigatória, para ele era não e pronto. Meus pais não me vacinaram e eu entendi o porquê. Meu pai, muito científico, me explicou que o terreno de um indivíduo era o mais importante e que não precisávamos nos poluir para lutar contra agressões externas. Aliás, pude comprovar isso porque eu tendia a ficar doente com menos frequência do que meus colegas. Então, para mim, a vacina, obviamente, era não. Fiz algumas pesquisas sobre a vacina de mRNA que os laboratórios iriam propor. Li, entre outras coisas, as explicações do Dr. Christian Velot, que era pesquisador do CNRS, e que desde o início alertou sobre as possíveis catástrofes que poderiam ocorrer. E, de fato, é exatamente isso que vemos hoje. Toda a hecatombe de doenças genéticas que estamos vendo, bem, isso já havia sido anunciado por Christian Velot. Desde então, as testemunhas de Jeová sempre defenderam a ideia de que no que diz respeito a tratamentos médicos, isso está documentado, veremos isso depois nos outros episódios, exceto no caso do sangue, isso dizia respeito a cada indivíduo. Não se devia entrar na vida privada de cada um, não se devia pressionar ninguém a aceitar este ou aquele tratamento. Então, desse lado, eu estava tranquilo. Mas um ruído de fundo, no final de 2020, começou a se fazer ouvir com uma comunicação do corpo governante que foi transmitida a todas as congregações do mundo inteiro e que especificava que não havia sangue em tal vacina de mRNA. Eu pensei, poxa, isso é meio estranho. Eles só dizem isso. Pois é, eles só dizem isso e eu tive um mau pressentimento. Porque eles só nos dizem que não há sangue. Eles não nos dizem, bem, tomem ou não tomem. E aí, já desde o início, o corpo governante começava a nos fazer tomar decisões de forma indireta, digamos, sem se comprometer, sem realmente se posicionar. E isso, de fato, se tornaria a regra durante todo o ano de 2021. Foi então que os problemas começaram. Vou parar por aqui com esta introdução desta série. Estou entrando com uma queixa contra as testemunhas de Jeová. Vocês entendem por que estou fazendo essa denúncia e eu vou esclarecer isso em um próximo episódio. Aqui estão os diferentes pontos que pretendo desenvolver nos próximos episódios. Como a objeção de consciência foi desrespeitada. Como pouco a pouco a extorsão de consentimento se tornou a norma entre as testemunhas de Jeová.
como o corpo governante chegou até mesmo a ser culpado de discriminação. É justamente esse ponto que me permite apresentar uma queixa contra as testemunhas de Jeová. E em outro aspecto, como vocês podem ver aqui, estou fazendo um vídeo de rosto descoberto. Bom, talvez vocês estejam surpresos porque não há muitos testemunhas de Jeová que fazem vídeos de rosto descoberto, porque eles têm medo. Eles têm medo. Eles têm medo de serem desassociados, têm medo de serem chamados de apóstatas. Pois bem, vou mencionar como é possível fazer esse medo desaparecer. No meu caso, esse medo desapareceu completamente. Eu faço isso dessa forma porque acho necessário passar essa informação para vocês e espero que ela seja útil para muitos testemunhas de Jeová e até mesmo para outras pessoas. E também veremos como convocar os membros do corpo governante para um comitê de disciplina religiosa, mesmo que isso pareça um pouco utópico. Mas eu gostaria de fazer isso junto com outras pessoas. Como apresentar uma queixa na justiça como eu faço, mas em todos os países há testemunhas de Jeová que passaram pelo que eu passei. E como apresentar uma queixa coletiva nos Estados Unidos contra o corpo governante. Então é isso, até o próximo episódio.